Shakespeare queria ser, o personagem de Shakespeare queria ser advogado, tudo isso que você fala é nossa ciranda, na verdade. Você está falando aí toda essa influência do mar, da moda, influência ibérica, na verdade, ciranda, né? Então, no Nordeste, a velha da cacalhada. O que é cacalhada? Porque os cacos que ela tinha embaixo da cama. E o pessoal que passa pela nossa barraca, no Nordeste, prato de barro chama caco. Os madeirenses que vão lavar a louça, deixa eu lavar esse prato. É a louça. E lá tem caco. Nós não somos nada. Nem brasileiros, nem portugueses, nada. Se nós não cuidarmos do nosso culpa aqui, a gente não vai ter nada mesmo. Aí vai ficar errado. Então, quando ele plantava, não é para ele. Quando a gente não percebe isso, quando a gente vai ao banheiro, a gente quer dar descarga. Brinquinho, parece que é empurrando, ó, mas não é. Não precisa fazer muita força, né? Não, por isso aqui eu trouxe, mas ele... Vocês têm pandeiro, uma espécie de pandeiro. É, a gente chama de pandeireta. Só que meu filho falou que eu bati errado aqui numa... Vocês tocam de um jeito diferente. Não, eu toco de qualquer jeito. Tem uma senhora de Pernambuco, amiga minha, que ela toca... Não, eu toco um. Só que eu mostrei os meus...
escravidão, na verdade, né? No mundo, na Fora de história. homem, né? De Sim, homem, sim. né? Também. Aquilo que você falou também é interessante. Mas é Igual, né? escolhido, mas é escolhido, né, por isso. Justamente porque que eles não, porque os caras de lá eram mais briguentos, né? A parte de cima, os islâmicos, historicamente, são mais briguentos, assim, até hoje, né? Eles metem a mão mesmo, assim. E essa questão de ver, por exemplo, chegar em África e ver culturas diferentes, religiosidades diferentes, né? O europeu que chega lá, que tem um Deus único lá, via catolicismo, e chega lá e conhece várias outras crenças, que tem um monte de deuses que aqui viraram os orixás, os inquices, né? Os vodum. Então, é que na verdade, né, o orixá é o que a gente generaliza, o santo, né? Entre aspas aí. Só que chegaram vários negros aqui, de várias etnias, de lugares diferentes. Então, por exemplo, orixá é o nome dos deuses iorubás, que são os povos Nigéria, Togo, Benin, principalmente. Inquice seria... O que é Urubá? Iorubá é uma língua e é um povo também, é uma etnia, né? E eles estão localizados no que hoje é Nigéria, uma parte do Togo, né? Um pouquinho do Benin. Inquice é a mesma coisa, seriam os deuses, só que de outros povos, de outras etnias, os bantus, que são aqueles que vieram de Angola, de Congo e uma parte de Moçambique, são outras etnias. E os voduns são esses justamente do tambor de mina, que é essa parte que se concentrou mais no Maranhão, que também são os deuses, só que de outras etnias, dos Fon. Então aí generalizou-se chamar tudo de orixá. Só que, né, basicamente tem 3 aqui, os que chegaram em mais quantidade, então Onde é que eu encontro isso? Bom, ela tá registrando, né? Ela tá registrando, decorar. Porque pra mim, como é que eu vou aprender tudo isso, né? É difícil. Nem a gente aprende, é muita coisa, né? A gente vive falando aí, por exemplo, hoje em dia são mais de 2.000 línguas em África, né? Fora as... É lógico, você pensa como as línguas indígenas aqui, que tem grupos pequenos de 10, 15 pessoas que falam aquela língua. Lá também você vai encontrar grupos pequenos, mas se você faz um barridão, você vai ter mais de 2.000 línguas ainda hoje. Isso é muito nítido quando você vai para, por exemplo, eu vou muito à Espanha, e você chega lá na capital, em Madrid, né, que tem muitos africanos, e os caras estão falando, começam a falar numa língua, depois pula para outra, depois pula para outra, depois pula para outra, né? Estão falando, e fora as línguas oficiais, que são todas europeias, né? É o francês, é o português, é o espanhol, é o inglês, né? Então, assim, eles lidam com um monte dessas coisas aí, né? O africano. Então é muito difícil. Na verdade, a gente está retomando agora esse contato, né, com a África. Tem um monte de projetos aí rolando, possibilitando a gente ir, eles virem mais aqui, e não nessa situação de escravo, de servil, né? Eles chegam também com uma posição que você chega e pode conversar, né? Você anda pelo centro de São Paulo ali, um monte de africanos vendendo essas coisas, né? Então você pode chegar e já trocar uma ideia, né? Começar a saber realmente o que... Né? E eles começam a vir também com um pouco mais de orgulho, né? Porque antes eles saíam corridos, né? Agora eles vêm também, a situação não tá boa, eles foram. Mas já vem um pouco mais de orgulho já e falando um pouco mais da sua cultura, né? Então a gente está num momento aí muito bacana. E o Brasil, pelo menos teoricamente, valorizando um pouco mais essa questão de África e indígena também, né? Existem leis para isso, né? A escola começa a se abrir com dificuldades, né? Para isso, então estamos num momento bem bacana, devagarinho, mas de retomar essas origens. Eu mesmo quero ir à África, assim, sabe? O ano que vem é um ano demorou, chave, assim. né? Demorou. Sim, eu fui a Cuba pela segunda vez, agora em julho, e é muito potente, porque parte dos nossos irmãos que saíram de África ficaram lá, né? Porque teve um tratado aí entre Espanha e Portugal também de dividir, né? Nessa escravidão. Você vê que toda a América Latina, né? a América Latina toda é espanhola, fala espanhola, coisa né? do poder, né? E os mesmos escravos que vieram pra cá foram pra lá também. Então você chega lá assim, fascinante, né? Essa questão religiosa, assim, eu gravei, né? Fui numa cerimônia e gravei assim, depois fui mostrar pro meu irmão, que é um estudioso e praticante, assim. Nossa, velho, ficava pirando, assim, nossa, mas essa música eu conheço, né? Tem algumas rítmicas diferentes, mas essa música a gente canta também aqui no nosso candomblé. E lá eles têm a santeria, o Paulo Monte, regra de Oxa, que são outras coisas. Que também chegaram lá e se mesclaram com outras coisas que já estavam lá. Indígenas também, né? E aqui, o candomblé foi criado aqui também, com a mistureira dessas pessoas que chegaram e pegando algumas coisas aqui também. Né? Então
O seu terreiro é candomblé? Candomblé ou é de Umbanda? Queto, sim. Candomblé? de Queto. Mas como eu tava falando aqui pra Candomblé colega, de? Queto, que Que justamente é esse candomblé que tem a influência dos Yorubá, né? Tem o candomblé Yorubá de... que é? Sim, é legal perguntar porque é verdade, é muita coisa. Os Yorubá, que é uma língua, né? Então, por exemplo, as cantigas desse candomblé de Queto são cantadas em Yorubá. E Yorubá também é um povo, uma etnia que está localizada principalmente na Nigéria. O que hoje é Nigéria. Né? Estou cá. Então é bem confuso. Olá, mesmo, com licença, bem, Maria. né? Bem confuso, né? É muito nítido pra mim, né? Eu tô fazendo muitas essas ligações, assim, de... Nossa, mas isso é isso. Isso que é deles, que é português, mas é nosso também, porque é a ciranda, você começou a falar, né, aquele passinho lá. Eu passo com o meu boi, é o pandeiro que vocês tocam aqui. Que eu fiquei vendo outro dia lá, um cara, como é que eu não sei? Salvador alguma coisa, é um rapaz, né, e ele canta, assim, é só voz e percussão. E ele usa vários pandeiros, né, ele coloca aqui. E eu até comecei a pegar o meu e brincar, tocar aqui em cima, né. E o Bumba Meu Boi, né, que é uma manifestação assimilada pelos afrodescendentes aqui, mas toda a formatação dela não é de círculo como as coisas indígenas e africanas. É mais cortejo, que é uma coisa mais de vocês, assim, né? De procissão, de ir um atrás do outro, né? Então é muito louco, porque foram os africanos que pegaram isso aqui, mas de influência ibérica. Assim como a ciranda também, embora seja feita em roda, ela é feita pelos afrodescendentes, mas também toda a instrumentação é dela com instrumentos que não são africanos. Então é muito louco isso, né? Que chega aqui, vai se misturar e todo mundo vai... Até eles lá, quando sabem o que vocês fazem, tudo que nós fazemos aqui, ficam admirados. Sim, basicamente. A cultura é isso, né? Aquilo De que é admirar, nosso, de né? encantar, né? Se apoderar daquilo E que... é bem louco entender, né? De onde vem, pra onde vai, por que veio, né? E eu acho fascinante essa... E é muito legal isso aqui, eu acho bem bacana isso, né? A África tem que ser assim, porque é muito grande, né? Com 54 países, então você começa a falar. E tem lugares que a gente conhece muito pouco, sabe? A gente começa a escutar de alguns países, né? Também não dá pra falar de África toda. A gente começa a falar de Angola, Moçambique, que justamente foram os povos trazidos pra cá, mas, pô, e Zimbábue, cara? Eu não sei nada do Zimbábue, sabe? Eu tenho um primo que vive na Namíbia.